pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai ainda continuar trabalhando no regimento interno da Câmara dos Deputados, só que na aula de hoje a gente vai aprender sobre sessões da Câmara, tá pessoal? É um conteúdo também um pouco extenso, só que não é tão grande quanto comissões, que a gente viu que é uma aula bem extensa mesmo. Aqui, galera, basicamente como acontece lá as reuniões dos deputados, ok? O artigo 65 ele elenca aqui os tipos de sessões na Câmara, certo? São três tipos principais. São as preparatórias, são as deliberativas e também tem as não deliberativas, ok? As preparatórias são reuniões que acontecem no início da legislatura. Certo? Vamos preparar, o nome já está dizendo, para começar os trabalhos. Então, ela acontece no início da legislatura, a cada 2 anos, para a posse dos deputados e a eleição da mesa diretora, certo? A mesa diretora ela tem duração de 2 anos, ok? Como vocês viram na aula de mesa diretora que a gente falou, tá? Se você não sabe o que é uma mesa diretora, vá lá na aula de mesa diretora que tem aqui no canal, tá bom? Aí tem essa preparatória que vai dar, tipo assim, um início, tem toda uma confraternização e tal no começo do ano. E depois tem as deliberativas. As deliberativas são as reuniões que acontecem para discutir votações, certo? Projeto de lei, uma emenda, vou votar aqui na lei tal, tal, para ajudar o cidadão brasileiro, entendeu? E essas deliberativas são as formais, vamos dizer assim. Tem as ordinárias e tem as extraordinárias. As ordinárias são as reuniões normais que acontecem de terça a quinta. Ou seja, normalmente eles trabalham na Câmara de terça a quinta-feira, ordinariamente, ok? Terça a quinta, não esqueça essa data. Começando às 14 horas, é de tardezinha. E também tem a extraordinária, ou seja, quando vai tratar de assuntos urgentes, assuntos que não podem ser tratados assim numa ordinária, eles marcam um dia à parte, fora dos horários normais, para tratar desses assuntos específicos, ok? São sessões extraordinárias, também está dentro da deliberativa. Existem também as sessões não deliberativas, que são apenas para debates e solenidades, ou seja, não tem votação de projeto de lei, não tem nada daquela discussão, é mais para debates, ok? Tem debates, tem a parte solene. Debates ocorrem de segunda e sexta-feira, certo? Eles trabalham normalmente de terça a quinta, então, segunda e sexta é para não deliberativa, ó. O pessoal fica dizendo, ele só trabalha segunda e quinta, tem terça e quinta, segunda e sexta não faz nada. Não, tem também a sessão não deliberativa, que são na segunda e na sexta-feira. Focada em discursos e comunicações dos líderes, ok? E também as solenes, para comemoração, homenagem, recepção de autoridade, enfim, quando chega uma pessoa muito importante de outro país, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, que vem aqui no Brasil, o presidente da França, enfim. Ele tem toda uma recepção dessas autoridades, assim, um negócio bem solene mesmo lá, tá bom? O artigo 66, ele fala da estrutura da sessão ordinária, ou seja, de terça a quinta-feira, como é que é feita essa sessão ordinária. Primeiro tem o primeiro expediente, que são 60 minutos, para dar o início, né, aos assuntos administrativos, comunicações rápidas dos deputados, enfim, é mais para iniciar. Tem também o grande expediente, que são 50 minutos. Embora o nome grande expediente seja grande, a quantidade de minutos é menor do que o pequeno, ok? Cuidado que na prova pode confundir. Aqui é para discursos mais longos dos oradores, inscritos, certo? O pessoal que quer fazer a palavra tem que se inscrever lá, digitar lá, fulano de tal. Aí fica lá na tribuna e começa a falar. São discursos mais longos. O presidente ele pode, se necessário, usar o tempo para a ordem do dia, caso ninguém queira fazer o grande expediente aqui. Não é obrigatório seguir essa regra aqui, tá bom? Só tem uma certa flexibilidade lá na Câmara. A ordem do dia começa às 16 horas, certo? A ordem do dia já é mais à tardinha. É o momento principal, onde os projetos de lei eles são discutidos e votados. Depois da ordem do dia tem as comunicações parlamentares. Quando tem tempo sobrando, né? O pessoal faz essa comunicação
dos parlamentares. Ele tem alguns dizeres, né, no final de toda a reunião deles, ok? O artigo 67, ele lista aqui as sessões extraordinárias. São, como eu já falei, são focadas em assuntos específicos. Era apenas para discutir e votar as matérias que constam no ato da convocação, ok? Acho que isso aqui vocês já entenderam. Artigo 68, ele fala mais sobre as sessões solenes e as homenagens, que acontecem nas sessões não deliberativas. A finalidade é mais comemoração, não é um negócio tão formal assim para você discutir uma lei e tal, é mais para homenagens e solenidade. O artigo 69, ele lida com a publicidade e o sigilo das sessões. No geral, a regra é que as sessões são públicas, todo mundo tem acesso, pode ver, pode assistir, mas existem momentos em que as sessões elas são em sigilo, certo? Por conta de quê? Por motivos de segurança nacional e confidencialidade. Algumas coisas assim que não podem ser expostas a todo mundo, porque senão traz um risco maior ao país. Então, são feitas em sigilo. Mas a regra geral é que são públicas. Assim. A, o artigo 70 trata sobre a suspensão da sessão. O presidente ele pode suspender a sessão uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora, certo? Após esse período, a sessão é automaticamente encerrada. Ok? As bancas costumam cobrar que é mais de uma vez, sempre quando puder. Não, é só a única vez. O artigo 71, ele trata sobre o encerramento antecipado da sessão. Tem um motivo de força maior, um túmulo, falecimento de alguém, no tempo da Covid, pela Covid-19, era encerrada a reunião, foi feita a reunião remoto, enfim, por motivos que vão além daquela normalidade, ok? Então, eles podem fazer um encerramento antecipado da sessão. O artigo 73 ele trata das regras de ordem, respeito e conduta nas sessões. Quem senta no plenário? O inciso 1 ele diz que apenas os deputados e os senadores eles podem ter assento no plenário principal, com raras exceções. A regra lá é que as conversas paralelas que atrapalham os discursos não são bem-vindas, certo? Na Câmara. Quando alguém estiver na tribuna falando, o pessoal tem que ficar quietinho, escutando o coleguinha dizer os dizeres deles, lá no tribunal. No tribunal não, na tribuna. Ok? E para você ter permissão para falar, o presidente que fica sentado, ele tem que dar a permissão. Ó. Ninguém pode falar sem pedir a palavra ao presidente. O presidente que concede a palavra para você falar, interrompe na hora que é para interromper, quando o tempo, que tem um tempo limite lá, ele fala. Quando o tempo é chegado ao fim, ele diz, não, seu tempo acabou, entendeu? O presidente é que coordena tudo lá, certo? E ele fica sentado, o presidente. Os outros deputados aqui vão ficar em pé na tribuna para conversar. A linguagem também, a linguagem coloquial que a gente usa no dia a dia, não se aplica à Câmara, certo? Porque eles têm todo um respeito, tem todo um tratamento lá. Não pode você xingar do nada alguém porque vai contra o decoro parlamentar. Okay? O pessoal é punido por causa disso. Então, esse inciso aqui, o 11 e o 12, fala sobre justamente disso, que é o respeito à linguagem. O artigo 74, ele mostra também os motivos pelos quais um deputado ele pode falar, o uso da palavra. O deputado ele pode falar para apresentar uma proposta, fazer comunicação, enfim, discutir um projeto específico, ou, se o presidente permitir, para defender uma acusação pessoal. O artigo 75 ele fala sobre os discursos escritos. Esse artigo ele permite que um deputado que se inscreveu para falar não conseguiu por falta de tempo, por exemplo. Aí, o que ele faz? Ele pega o discurso dele, escreve e o deputado ele pode entregar o discurso à mesa diretora. Aí o texto será publicado no Diário da Câmara, sem a necessidade de ter sido lido, né, em plenário. Aí ele faz o próprio discurso dele, escreve e coloca lá no Diário da Câmara, ok? O artigo 76 fala da continuidade dos discursos. Esse artigo ele define a regra geral, os discursos, que eles devem ser constituídos na mesma sessão em que foram iniciados, certo? Não pode parar para iniciar uma nova sessão. O discurso tem que começar e encerrar ali, ok?
O artigo 77, ele fala mais sobre o acesso ao recinto do plenário. Ele é restrito, tá? Apenas deputados, senadores, ex-parlamentares, funcionários de serviços, jornalistas credenciados, eles são admitidos. Algumas exceções é quando tem as sessões solenes, ok? Que são autoridades convidadas para participar lá daquela reunião. E o público e a imprensa, o que eles fazem? Bom, o público, em geral, tem acesso às galerias, que é a parte de cima do plenário, para assistir, mas ele não pode se comunicar com quem está dentro do plenário, ok? E a transmissão, as sessões são gravadas, são transmitidas por rádio, televisão, tem a TV Senado, certo, galera? Tem a TV Câmara e também nas redes sociais, ok? Dito isso, vamos agora começar as nossas questões. Questão 1. De acordo com o artigo 65 sobre os tipos de sessões da Câmara dos Deputados, assinale a opção correta. Alternativa A. As sessões deliberativas ordinárias são realizadas nas segundas e sexta-feira. Errado. É terça-feira e quinta. Segunda e sexta é solene. Ok? Então a A está incorreta. Alternativa B. As sessões preparatórias ocorrem no início de cada sessão legislativa, em janeiro, em todos os anos da legislatura. Não. Sessões preparatórias ocorrem de 2 em 2 anos, certo? Para você tomar posse da mesa diretora, que a mesa diretora é eleita nessa sessão. Ok? Alternativa C. Sessões de debate são classificadas como deliberativas e têm duração máxima de 4 horas. Não, sessões de debate são classificadas como não deliberativas, ok? Alternativa D. Sessões solenes são classificadas como não deliberativas, é isso mesmo. A solene de debate é não deliberativa. São realizadas por grandes comemorações ou homenagens e não podem exceder o prazo de 4 horas, é isso mesmo. Corretíssimo, igual a gente viu na aula de hoje. Vamos agora para a alternativa E. Sessões extraordinárias são classificadas como não deliberativas. Errado. Sessões extraordinárias deliberativas. Então, a alternativa correta fica assim na letra D. Vamos para a segunda questão. Questão 2. Sobre os componentes e a flexibilidade das sessões ordinárias conforme o artigo 66, assinale a alternativa incorreta. Aqui você, na hora da prova, você circula, marca, grifo, faz o que você quiser para você lembrar que a questão pede a incorreta, ok? Alternativa A. O pequeno expediente tem duração de 60 minutos improrrogáveis, sendo destinados à matéria de expediente e aos oradores inscritos para comunicação. Isso mesmo, o pequeno expediente tem 1 hora, 60 minutos. Okay? O grande expediente já tem 50 minutos, é um pouco menor, só que é para fala de alguém que vai dar um discurso maior. Okay? Bom, a B já está dizendo aqui o grande expediente, que eu acabei de explicar. Alternativa B. O grande expediente tem duração improrrogável de 50 minutos, isso mesmo. E a ordem do dia inicia-se às 16 horas. Isso. Exatamente, 16 horas. 4 da tarde, que inicia a ordem do dia. Então a alternativa B também está correta. Alternativa C. O presidente da Câmara não pode, em nenhuma hipótese, suprir o grande expediente, pois este é destinado à comunicação de líderes sobre relevância nacional. Errado. Ele pode sim suprir o grande expediente e entrar logo na ordem do dia. Certo, pessoal? Caso ninguém queira fazer o grande expediente, ninguém quis se pronunciar, por exemplo, porque é a maioria dos casos, o presidente ele vai lá e inicia logo a ordem do dia para discutir o que vai ser votado. Okay? Então a alternativa C está incorreta. D. O presidente da Câmara ela pode não designar a ordem do dia para sessões ordinárias, que neste caso se converterão em sessões de debates. Isso mesmo. Não é uma regra absoluta ter aquela lá do grande expediente, pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia, aí depois as comunicações parlamentares. Não precisa ser aquela ordem. Pode ter essa flexibilização do presidente não escolher, por exemplo, a ordem do dia e começar uma sessão de debates. Então, a alternativa D está correta, ok? Pessoa que não estudou o regimento interno da Câmara dos Deputados, com certeza seria uma questão aqui duvidosa, essa daqui. A pessoa marcaria assim, com certeza está incorreto. Então, vocês prestem atenção, hein? Alternativa E.
O presidente da Câmara pode convocar períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinadas à discussão e votação de matérias, e durante esses períodos as comissões permanentes não funcionarão, justamente. A extraordinária é só para decidir matérias pontuais, certo? E as outras comissões permanentes não funcionarão, porque ali é uma reunião extraordinária. Tentativa C é incorreta. Questão número 3. Vamos lá. Sobre a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, conforme o artigo 73, assinala a alternativa correta. Alternativa A. O presidente e os demais deputados, ao falarem, deverão fazê-lo de pé, independentemente de estarem fisicamente possibilitados. Será que essa questão está correta? Alternativa B. Um deputado pode interromper o orador para levantar questões de ordem ou para aparteá-lo, mesmo que o orador não conceda permissão, desde que seja uma comunicação relevante. Alternativa C. Se o deputado pretender falar antirregimentalmente e insistir após a advertência do presidente, o presidente poderá dar o seu discurso por terminado e os taquígrafos deixarão de registrá-lo. Alternativa D. Ao falar da bancada, o orador poderá, excepcionalmente, fazê-lo de costa para a mesa, desde que para interpelar a galeria. Alternativa E. É vedado a qualquer deputado referir-se a colega ou autoridade constituída com tratamento descortês, mas a referência a chefe de Estado estrangeiro é permitida, desde que não seja injuriosa. E aí, pessoal, qual a alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo que está estudando para a Câmara, ajuda nós com um like, tá bom? Se inscreva no canal e continue estudando.